pergunta ótima, porque eu me deparo muito com essa pergunta, não é a primeira, muitos pacientes e até pessoas conhecidas, amigos, igreja, fazem essa pergunta. E é muito interessante que eu vou te devolver com uma pergunta. Quando você vai a um cardiologista, você questiona a sua fé? Ou você vai em busca de uma ciência? Nem me preocupo com que ele é ou não. Então, é exatamente isso. A gente tem uma cultura onde a saúde mental, onde a questão da inteligência emocional está atrelada com loucura. Por conta de como foi o início do século, manicômio, as pessoas que tinham depressão, que sofriam de síndrome do pânico, que hoje tem nomes e tem tratamento, as pessoas eram internadas no Juqueri, nos manicômios, eram com tratamento de choque e tudo isso. Então, a saúde mental, principalmente no Brasil, ela começou de uma maneira ruim. Então, a gente, ainda hoje, na psicologia, já desconstruiu muito essa realidade, mas a gente ainda sofre por conta disso. Então, aí você fala assim, eu vou no psicólogo, mas eu sou louco? Eu não preciso. Ou se vai escondido, ninguém sabe, não conta para ninguém que está fazendo terapia, porque é uma coisa meio esquisita, porque a depressão é problema espiritual, e a gente já sabe, hoje é comprovado, que a depressão ela tem uma questão física. Então, assim, por isso que ela precisa de medicação. Então, eu diria o seguinte, Ari, respondendo a sua pergunta. Ela não anula uma a outra, ela é uma ciência, e fé e ciência caminham juntos. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, junto com esse físico, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem traumas, ele tem uma história. E que um profissional da área da saúde mental, que eu posso dizer que pode ser sim um psiquiatra, um médico e um psicólogo juntos nessa dupla que funciona muito bem para tirar a pessoa desse sofrimento emocional. Então eu diria que é um conjunto, as duas caminham juntas. Então esse pensamento que muita gente tem de não, eu não preciso de psicólogo, eu preciso de Jesus. Tem muita gente que acaba atrelando. Então, se eu não tenho Jesus, eu sofro de depressão. Quem tem Jesus não pode sofrer de depressão, né? Mas aí a gente vê uma controvérsia, porque as pessoas tomam antidepressivo, só que não fazem terapia. Como se só o antidepressivo resolvesse o problema. E eu gosto muito de dar um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, para exemplificar o que é essa dupla. Por que a gente coloca alarme no carro? Para proteger o carro de bandido, de qualquer coisa. Isso é o nosso emocional saudável, ok. Então a gente precisa estar com ele no estado de alerta. Por exemplo, a ansiedade, a gente se assustar, sentir medo. O Senhor nos fez assim. Porque senão a gente não teria medo de sair na rua à noite, a gente se enfiaria na floresta amazônica sem medo de nenhum animal. Então é um comando que Deus deu para que a gente ficasse ali num estado de atenção. Só que o que acontece? Se esse carro está com um alarme desajustado, uma chuva de granizo ativa o alarme, alguém esbarrou no retrovisor, ativa o alarme, alguém sem querer passou e enroscou a bolsa, ativa o alarme, esse é um emocional desajustado. Perfeito. Qualquer situação, pequena ou grande, a pessoa tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico, tem uma fobia. Como tratar isso? Encosta o carro no mecânico. E vamos ver o que está acontecendo. Perfeito, ótima analogia, né? E aí o que acontece? Como é feito esse tratamento? Às vezes precisa medicação junto com terapia, às vezes só a terapia dá conta, porque vai identificar onde que foi esse desajuste, onde é o gatilho, o que aconteceu, e daí em diante ajusta esse alarme, e você vai ter sim uma ansiedade, por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Tem ansiedade mais gostosa que essa? Pois é. Então ela é boa. Né? As crianças, a gente vê as crianças no dia de passeio da escola, que não dorme, que fica naquela coisa. Essa ansiedade é saudável, gostosa, porque acabou o passeio, passou a ansiedade. Agora, a ansiedade patológica é aquela que te paralisa e te impede de fazer as coisas do dia a dia. E essa precisa ser conhecida. Eu costumo falar que a gente passa tempos e tempos da nossa vida se dedicando à nossa profissão. No seu caso, Ari, estudando leis, estudando o caso dos seus clientes, mas quanto tempo mesmo a gente passa se conhecendo? Sabendo qual é os nossos limites, a hora de dizer não, a hora de retroceder, a hora de falar, não dou mais conta disso aqui, parei. A gente não investe tempo nisso.